Agora ele falou que se tudo tiver entendido, ele tá, Hum. ele quer passar uma outra coisa aqui. Podemos ir então para essa outra informação. Ele falou bem assim, olha, ele, ele tá dizendo que eu tô em criogenia. Eu só ouvi a palavra criogenia. Hum, Ah, entendi. Ele vai falar um pouco sobre criogenia, é isso? legal. Ele vai falar um pouco sobre corpos criogênicos e criogenia. Então vamos lá. Ele falou que tudo vai se passar dentro desse triângulo que ele criou, porque é uma espécie de sala dentro da sala branca. Por questões de proteção, né? Exato. Ele disse que ele tá na nave deles e a gente tá na nave deles justamente por isso. Uhum. Só na nave deles que poderia ser feito isso dentro da sala branca. Tá. Vamos lá. A primeira. Tá, ele falou que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a gente precisa esquecer um pouco o que a gente sabe de criogenia. Beleza. A gente não sabe Ele, nada agora. Vamos lá. ele quer saber se primeiramente a gente sabe o que é criogenia. Tá, e aí vamos lá. Então vamos tentar. A gente tende por criogenia como animação suspensa, como tipo um corpo em animação suspensa. Criogenia é apenas uma maneira de de fazer essa ação suspensa, né? Não é talvez a única, mas quando ele fala criogenia, eu imagino que ele esteja querendo dizer a respeito de ter um corpo em animação suspensa. Isso, ele disse isso, ele falou assim, exatamente, é isso. Existem vários tipos, né, de manter o corpo em estado de animação suspensa, e criogenia é um deles. Só que o que eu vou abordar aqui é amplo, eu não vou me prender a um só tipo. Tá. É isso que ele está falando. Ele Beleza. está falando que a primeira coisa que a gente precisa compreender é de que alguns seres humanos, isso ele está falando porque ele faz um trabalho aqui na Terra, né, de longo período, como ele sempre fala. Algumas pessoas aqui na Terra acreditam que corpos em criogenia, em estado de animação suspensa, estão em naves. Naves Uhum. próximas da Terra. Aí ele falou o seguinte, ele falou, é possível? Sim, mas não é para todo mundo não. Ele está dizendo que existem Uhum. alguns seres específicos que podem, né, têm a possibilidade de escolha de colocar o corpo em criogenia e se dividir aqui na Terra, com fractais. Certo. É um corpo extraterrestre que entra em animação suspensa e a partir dali ele se divide para experienciar aqui no físico em várias pessoas. Exato, mas isso não é para todos, são para alguns seres. Ele está dizendo que são, tipo, questões especiais. Especiais não quer dizer mais importantes. Tá. Como são Então, essas questões? vamos O lá. que. Vamos a isso. Ele está dizendo o seguinte, que alguns seres, né, que... Ih, ele está querendo entrar no negócio de Iona aí, e eu não vou conseguir passar. Não, você vai, relaxa. Tá. Eles percebem, né, a nossa confusão? Sim, cara, total. Eles entendem, mas não fica tranquilo que mesmo que você não entenda o que você está passando, vai vir do jeito que precisa. Tá, ele está falando o seguinte. Ele está falando, né, existem... dimensões se chama, né? Que depois da nona pode criar e antes dela não pode? Ou são as É, 8 ionas? não é bem dimensão, é tipo, vamos dizer que é uma classificação de seres. Ah, Então, assim, ó, de 8 para baixo é onde a gente tá. De 9 para cima, esse seria um plano já que não encarna mais, que é diferente do que experienciamos aqui. é aí que ele tá falando que há um engano. Que Ah, existem seres, né, ali acima de 9 ionas que podem vir aqui na Terra sim. então, e vamos lá.
Aí E agora. essa é a primeira questão especial em que alguns seres se colocam para poder vir pra cá. Hum. Eles são de 9 ondas. Aí cria um invólucro, um corpo, que fica em criogenia para ele poder se dividir. Ah, tá, entendi. Então, a situação que o Anubis disse, né, na sessão, onde alguns corpos criogênicos têm relação com universos mais antigos, seria porque são seres mais primordiais, né? Exatamente, isso mesmo. Olha aí como as coisas se complementam. Tá vendo? Ele tá falando que essa é uma situação. Só que isso não existe somente para fins que a gente acredita, né? Vindo a questão da dualidade. Para fins positivos, bonzinhos. A história que a gente tem de Sananda, que tá usando o exemplo dele, é muito. Foi muito modificada, foi muito enfeitada. Sim. Ele tinha capacidade de cura, todo ser humano tem, mesmo que adormecida, mas ele não trabalhava só para o que a gente chama de bom, não. Porque ele também trabalhou no nível extrafísico, e isso não entra nos livros sagrados que tem em Gaia atualmente. Porque ele estava em um nível em que ele já compreendia a dualidade. Né? Então, os apóstolos deles, havia às vezes, os seguidores, né, dele, às vezes se entravam ali em questões que em algumas partes ali estão colocadas nos nossos livros sagrados em situações difíceis. Isso por influência dele, porque eles precisavam daquilo para poder chegar ao nível que ele queria naquela época. Ah, tá, entendi. Então, ele colocava as pedras no caminho dos discípulos para que eles tivessem as lições específicas desse aprendizado, para que eles conseguissem trabalhar dentro do que ele, né, queria. Ele veio desenvolver aqui, né? Ele com os apoios desenvolver, exatamente, isso que ele está dizendo. Ok, voltando a mais especificamente a questão criogenia. Se não tiver nenhuma pergunta. Não, podemos prosseguir. Ele está falando assim, Jesus não conseguiria mais vir para a Terra da forma que ele veio, né? Tá. Porque ele estava abaixo de 9 ondas na época. Atualmente ele não conseguiria mais, ele teria que... Ele está querendo saber se você sabe o que significa Python. É bom ele explicar. Tá, Python é uma máquina tecnológica que cria corpos. Eita, e aí? Ele falou que se Sananda quisesse voltar para Gaia, ele teria que usar essa máquina, né, para que fosse criado um corpo que iria ficar em criogenia. Essa é uma situação especial. Você está ali acima de 9 ondas, e aí você precisa, né, ser engarrafado num corpo para poder ficar em criogenia. Ok. Ele disse que existem pelo menos 5. Ele vai colocar não todas as 5, mas pelo menos 2 ou 3. Essa é a primeira. Primeiro caso de criogenia especial. Né? Aí existem os seres, né, abaixo de 9 ondas, né, que é o estágio que a gente está. Ele falou que para vir aqui, ele está falando desse caso que a gente fica nessa base, nessa nave, um corpo em criogenia. Às vezes eles precisam entrar em criogenia nessas bases antes de vir com a capacidade total como o Sananda veio na época dele. Ele tá falando de Sananda porque é o que a gente tem mais próximo, né? É verdade. Abaixo de 9 ondas. Ele falou que antes é tipo uma espécie de preparação. Digamos, esse ser precisa se preparar para encarnar em Gaia, ainda não veio. Ele vai para essa base, entra em criogenia e se divide, né, os fractais. Certo. Ele vai ter essas experiências para poder
vir com a capacidade que ele tem ali de até 8 ionas. Essa é a segunda, digamos, situação especial em que se pode ficar nessas naves, nessas bases. Ele não chama de nave, ele chama de base. Tá. O corpo em estado de suspensão, né? Ok. Tá. E aí, sim, tem alguma pergunta? Essas bases que ele fala são bases específicas para corpos de animação suspensa ou não? São específicas para corpos de animação suspensa. Existem outros seres ali, mas Tá. é somente para iniciar o negócio. Perfeito. É isso que eu queria entender. São específicas para isso. Elas não são usadas para outras coisas. Tá. Ele quer saber se tem alguma pergunta em relação a isso. É o que ele acabou de explicar. Então, ele está falando de 9 ionas, né? Em que nível que não dá para fazer mais isso? Tem um nível onde aqui já não tem como. Ou como é que ele vê isso? Ele diz assim: podem haver contradições, mas o que eu tenho de informação é que de 12º ano para cima isso é impossível. Tá, então tem. Quer dizer, o Zala mesmo, que está na 12ª, ele não faria isso. Eu acho até que não sei, o caso dele talvez seja diferente, mas ele não conseguiria. Eu entendi. Então, Ah, 12ª acabou, não dá mais. ele está falando o seguinte: ele está falando que o Zala ele é um primordial, que é um pouco diferente. É um pouco diferente a situação dele. Olha, eles se conhecem. Então, ele tá ligado com o que ele é, né? Eu tô entendendo assim, né? Ele é um primordial, ele já nasceu ali. Jesus não nasceu naquele plano. Jesus, ele veio de 1 até a 9ª, no caso aí. Então, ele, como ele veio daqui, ele conseguiria ter um corpo, mas se ele chegar na 12ª ali, já fica difícil. É isso que eu tô entendendo. Quer dizer, Jesus consegue, porque ele tem uma outra formação. E o Zala não foi originado para isso. Ele já A nasceu origem dela. primordial. Exato. É. Tá, ele quer saber se deu pra entender. Agora ele tá falando de até 8 ionas. Essa questão. Você vai estar bem, adquire experiência, volta para poder vir com a capacidade total. E aí disse assim, ó, você divide, né? Você divide. Como que ele trata a divisão? Como é que funciona? Porque a gente escuta muitos números, né? Números aqui que às vezes a gente fala, você vê em 12. Não, você vê em 3. Né? E como é que funciona essa divisão? Você tá falando de fractais? Porque assim, você entra no corpo criogênico, né? Para se dividir. E aí como é que funciona a divisão? Não sei se está dentro do que ele quer falar. Ele disse que faz sentido a tua pergunta. Porque assim, ele disse que depende muito. Isso varia, né, de ser para ser. Porque existem alguns seres que já têm ali em si. Vamos colocar uma criança aqui que está no 3º ano. Digamos que ele tem a capacidade ali de estar no 5º ano, mas ele está no 3º. Né? Certo. Aí beleza, ele chegou ali no 5º ano, né? É pra ele estar ali, ele foi lá pro 5º ano, aí pegaram ele e aí falaram, colocaram um teste, ele tá colocando bem humano pra gente. Pegaram um teste pra ver a capacidade dele. Ele viu que alguns assuntos ele dominava e outros não. Digamos assim, dos 10 assuntos que passaram por ele dominava 7, e só 3 ele não dominava. Aí vamos colocar em criogenia aqui e mudar, né, 3 fractais nessas 3 situações distintas. É assim que funciona essa divisão. Deu pra entender? Tá, entendi. Então ele é baseado no que ele deseja aprimorar. Digamos que é assim. Vamos voltar em Sananda, né? No exemplo dele. Na verdade, Sananda, antes de chegar nas 9 ondas, né? Que ele já tá. Acho que tá assim, inclusive. Ele tinha um corpo, então ele veio com essa capacidade.
Hum. Ele conseguiu, até as 8 ionas, aprender aquilo que ele precisava para vir com a Sim. completude dele. Porque pode acontecer, você não precisar entrar em criogenia para vir aqui, né, em condições parecidas com a de Sananda. Aham. Mas casos especiais em que a pessoa precisa vir e não adquire tudo de consciência, entra em criogenia, né, adquire aquelas experiências que ele precisa. Pois é, tipo assim, de um ano a 8 anos, né? Aqui estamos, cá estamos, certo? Pra ele chegar ali em 8 anos, né? Porque depois dali Hum. já é criação. E se ele não passou, não conseguiu adquirir a bagagem que ele precisava, que pode acontecer, acontece, ele pega o corpo mesmo dele, coloca em criogenia e manda aqui 12, 20, 30, enfim, as quantidades de fractais de acordo com a quantidade de situações que ele precisa vivenciar para Certo. avançar. Só que antes dele avançar, quando esses fractais retornam para a consciência dele, ele tira o corpo dele, né, de criogenia e vem para fazer coisas como Jesus, como Sananda fazia. Uhum. Mas dentro de um programa de algo que ele precisa cumprir. Deu para Tá, compreender? entendi. Então ele vem e aí ele vem fractalizado, ou não? Em primeiro momento sim, mas depois ele vai vir com o corpo dele, que estava em criogenia, porque vai sair daquele site de criogenia para poder vir completo. Ele consegue vir aqui estando com 9 onas sem estar criogenado, é isso? Não, abaixo de 9 anos. De 8 Abaixo anos de para 9. baixo ele Então ele. Ah, tá. Então assim, ele faz o ciclo dele, ele veio, teve alguma coisa uhum. que ele quer ver de novo, ele consegue voltar. Enquanto ele não tiver 9, ele volta. Exato, isso, ele consegue vir. E também Tá, existem certo. alguns planos que eles precisam cumprir também. Eles É, vêm antes de chegar em 9 anos para cumprir. Sanada foi um desses. tá. Beleza, entendi. Ok, ele quer saber se pode colocar mais uma situação especial, se eu não sei como funciona isso, porque às vezes ele espera que a gente converse para poder começar a explicar. Uhum. É porque ele está muito próximo da 3D, ele entende o timing que a gente tem para Ah, compreensão. tá, ele tá falando o seguinte, ok, vamos para uma terceira situação. Essa é um Tá. pouquinho complicada, mas eu vou tentar passar para vocês de uma maneira simples de se entender. Vamos pegar aqui aquele C que está em décima, né, tem 10 ionas. Tá. Aí, tá, ele pode vir aqui na Terra? Poder ele pode, mas é um pouquinho mais difícil. Até 12ª pode, mas é um pouco, tipo assim, até 11ª ele consegue, mas chegou em 12ª não consegue mais. Uhum. Aí ele tá dizendo o seguinte, ele fala que assim, como é um ser, né, que tá mais concentrado, por assim dizer, ele vai precisar de uma divisão maior. Hum. Lembra do Python, que ele Lembro. falou? Aí, nesse caso, já são outras bases que o Python cria mais de um corpo que vai ficar em criogenia. Esse ser que está de 10 ionas. Pega, né? Pega aqui uns 5 corpos, cria, põe em criogenia. Direto em criogenia. Desses 5, de cada um deles, ele não pode gerar que. Mais que quantas? Ah, tá. Mais que o nível de ionas dele lá, 10. Cada um desses 5 só pode Tá. gerar 10 fractais. Ah, mas por que um ser ali de 10 anos ia ter que vir aqui? Ia ter que experimentar essa dimensão aqui? Pode ser, vem essa Isso que eu ia pergunta, né? perguntar. É. Por quê? O que ele veio fazer aqui? Existem situações na Terra que precisam acontecer. Não são questões Hum. fáceis, porque são momentos de muita mudança. Por exemplo, numa guerra, Hum. desde a criação de uma guerra, há uma quantidade enorme de desencarnes. Uhum. Compreende? Esses seres pode, um dos exemplos que ele dá é
um desses fractais, né, que vem aqui, que, pelo menos nessa realidade que é a que a gente compreende ainda, pode vir para fazer uma guerra. São questões Certo. mundiais que eles vêm fazer. Aí ele tá falando, mas ele vai fazer algo. Eita. Não, polaridade. Polaridade, lembra da polaridade que ele falou? Ele veio fazer Uhum. algo que era necessário. São esses níveis que esses seres aí de 10, 11 anos vêm fazer. Então, é isso aí. Tá tudo, e a gente vai entrar na questão do nazismo e a gente vai acabar entendendo Ele mostrou que exatamente isso. é, Mostrou exatamente ali a sua África, né? Que é um símbolo é, místico. Hitler, é. né? Aqueles exércitos. Exatamente isso aí. Então, aí a gente pensando, não, que esse ser não é evoluído. Aí você vai entender e você fala, olha só, né? Ele, ele veio de um ser muito evoluído. E aí a gente não entende que tudo é movimento, né? Que é uma das funções da polaridade, é a movimentação, né? Para que Só que a todos gente. movimentem. Aí ele tá falando, é difícil para vocês entenderem por causa da configuração 3D que vocês estão. É, do chip lá, né? Sim, também. Exatamente. Aí ele tá falando, na situação de Hitler, né, que é como vocês conhecem ele, ele, ele não fez algo grandioso somente nessa realidade. Lembra que ele é um ser super evoluído que tem pelo menos 5 corpos ali que pode se dividir em 10. Sim. As outras realidades ele também veio fazer algo parecido. Uhum. Lembra que uma coisa leva a outra, que há uma influência em determinados níveis de uma realidade para Sim, outra? É isso. exato. É isso. É algo que não tem a ver só com uma terra, também não tem a ver só com a terra, de repente pode ser em vários locais distintos. Exato. Ele falou que não foi só Hitler que veio, não. Ele também está falando de Uhum. Stalin. Stalin dizimou Uhum. mais seres do que Hitler na época que ele esteve aqui. Sim, sim. Que ele também estava ali nesses níveis em que, se a gente for comparar, em que Hitler estava. Né? Uhum. Eles evoluem, né? Eles vêm, fazem o trabalho deles e continuam a evolução. É. Tá, ele vai passar um quarto caso. Um quarto e último caso especial. Hum. Esse cara, ele quer saber se ficou entendido esse último aí. Não, até agora, sim. Quer dizer, os seres vêm para cá para desenvolver alguma coisa mais que exige grandes mudanças na Terra. Então eles vêm aqui como instrumentos. E aí pode ser Isso mesmo. bom, pode ser ruim, né? No nosso entendimento. A gente classifica aí como bom ou como ruim. É. Mas são as polaridades, que ele sempre fala, são as polaridades. Isso de bom e ruim são vocês que classificam. Tá, ele Vamos. Ah, tá falando que ele compreende tuas perguntas e essa classificação ah, pela quantidade de gente que vai abranger, né, esse projeto. tá, entendi. Por isso que ele responde. Uhum. Eu tô pensando num negócio aqui, eu vou perguntar. Ele falou 10 ionas. Aí Uhum. você tem que virar 5 ou 3 5, né? 5. É um 5 exemplo, 5. corpos, 5 de 10, né? Que o 10 seria o limite de ionas dele. No caso Sim. de você ter 9, você teria também 5 corpos, só que com 9 fractais? Aí é diferente, o 9 Jonas está começando o projeto de criação. Eles não fazem esse Tá, tipo de movimento, não. 9 Jonas não. tá. Aí o Mas número é outro. aí isso aí, o número é outro. Muda. Hum, Aí vai depender muito do programa que hum, você precisa desenvolver. Aí não tem uma espécie de limite. É só um corpo que ele vai criogenar, 9 Jonas, hum. um corpo que ele vai criogenar, e aí vai se dividir lá enquanto precisar. Tá, entendi. Mas pode passar de 9. Pode passar de novo. Tá, entendi. Mas aí depende, ele tá falando que depende muito do programa, porque
Imagina aqui, tu pega uma chama de uma vela, divide ela em 5 pedaços. Elas vão ter um certo nível, né? Cada uma delas. Agora divide Sim. ela em 20 pedaços. Vai ser uma luzinha de nada. Imagina que isso é o ser, né? O espírito. De uma forma que a gente tem o espírito que vai se fractalizar. Quanto mais fractalizado, mais baixo vai ser, assim, o nível de consciência dele. Mas aí depende do programa. Entendi. Então, Pode ser o necessário. nível de consciência tem a ver, então, com essa divisão fractal, né? Tem. Tá. Tá, agora vamos passar pro quarto e último caso, que ele não quer passar mais que isso. E ainda Tá. tem outras coisas para serem explicadas. Não sei. Vamos lá. Quarto caso. Quarto e último né, nessa coletânea aqui. O quarto caso é o seguinte. Existem seres que, mesmo criando um corpo criogênico, vão estar atuando ali com 9 ondas. Ou com mais, se ele já tiver em outros níveis. Entendeu essa parte? Ele tá atuando ali no campo, né? Como ele tem as 9 anos dele, tá no seu nível evolutivo ali. Tá atuando ali, mas tem um corpo criogênico que tem fractais atuando. Tá. Quando você fala tá atuando ali, quer dizer, ele tem o corpo criogenado, mas ele não está só criogenado, é isso? Exatamente. Tá, entendi. Então ele continua. Tá criogenado, mas ele tem atividade, Tem. Aí, como que se processa? Pega um pedaço de espírito dele criogênico? Não. Ele tá dizendo que é tipo assim. Não tem as marionetes? Hum. Tem uma pessoa comandando elas ali, né? Uhum. É quase isso, mas não da mesma forma. Porque esse corpo criogenado vai ficar criogenado. Mas a consciência dele tem influência ali ainda. Mesmo que isso não seja. É difícil pra gente entender, porque a gente não tá nesse nível ainda. A Uhum. consciência dele tá no corpo criogenado e aí tem os fractais que precisam atuar mais, aí tem um limite. Aí, nesse caso, tem um limite. Não passa de 5 Um limite de fractais. fractais. São somente até 5 fractais. Eu tenho uma pergunta que tem a ver. Quando o fractal, quando o ser de 9 ionas está ativo, mas também gerou um corpo criogênico para descer vibratoriamente, o que acontece com ele durante esse processo de ter um corpo? Ele perde consciência? O que ele Não, experiencia? não perde consciência. Ele continua Tá. atuante, consciente. Só que ele está dizendo que é uma espécie de dispositivo. Né? Porque lá em outras dimensões eles também usam. Só que é com tecnologia Uhum. muito maior. É um dispositivo que eles usam para que ele tenha influência nesse corpo e os fractais possam se dividir. Tá. Então ele não perde consciência, não tem nenhum. Ele tem alguma coisa de tipo de desvantagem por estar mantendo algo criogenado? Ele tem alguma dificuldade? Digamos, ele passa a ter limites que ele não tinha antes de fazer isso. Tá. Ele se limitou a dizer isso, ele passa a ter limites. Tá. Quer dizer, tem alguma coisa que acaba limitando a interação dele. Exatamente. Acaba limitando, mas não é totalmente, né? Ele ainda tem a sua atuação ali. Tá, perfeito. Quer saber se tem mais alguma pergunta ou se ele pode passar para o assunto mais amplo de criogenia. Pode passar. Ok. Agora vamos pegar aqui alguns tipos de criogenia, né? As mais comuns aqui para Gaia. É isso que ele está falando. Nossa, eu estou num estado muito, muito diferente, um estado alterado mesmo de consciência aqui. Né? Dá pra ver. Ele tá me explicando, quando ele colocou a mão no meu ombro, ele fez isso, porque senão eu não ia conseguir passar o que ele tá tentando dizer pra gente. E ele tá passando o que a gente consegue entender.
Porque no futuro vai ver atualizações corrigindo isso aí. Sim, é. Consegue Com acessar certeza. de forma plena ainda. Tá. Ele tá dizendo que você compreende muito bem essa parte aí. Porque não tem como. A gente primeiro entende aquilo que dá, aí depois que a gente assimila, aí fala, então, sabe aquilo ali? Então não é bem isso aqui, é aquele outro. Então, o que ele está fazendo já é isso. Ele já está fazendo isso, ele está canetando aquilo que o Zala trouxe, que a gente não conseguia entender na época, agora a gente entende, tanto que ensina. Agora ele vem e fala, então, aquilo que você está ensinando, agora você ensina desse jeito aqui, ó, porque estava faltando. E assim vai. O projeto é cheio disso. Mas enfim. Tá. Me surgiu uma pergunta. Qual? Eu mesmo aqui. E engraçado que ele dá esse tempo. Quando me surge alguma coisa, É, ele. né? É pra você, Thiago. Não é nem pra ele a pergunta, olha. É, ele tá me mostrando. Ele tá mostrando um bocado de coisa. Ele tá mostrando as bases. Enquanto ele vai me passando a explicação, ele vai me mostrando. Que aí fica mais fácil pra mim passar, né? Eu ouço ele, mas eu vejo É. também. Me mostra. Ele me colocou nesse estado. Ele vai me tirar totalmente dele quando isso acabar? Você vai sair daí, quando terminar, vai sair como se, tipo, não tivesse acontecido nada. Não, é porque na primeira sessão eu ainda fiquei naquele estado um tempão, É. até eu Ele vai, aterrar. ele vai sair, se ele tira você abruptamente do estado, você provavelmente vai ter náusea, vai ter algumas coisas. Então ele não vai tirar abruptamente, mas ele vai saindo do jeito que entrou, assim. É uma coisa que para que não tenha repercussão física, né, vai ser o tempo que precisar, mas não costuma demorar muito. Ah, sim, ele tá falando o que ele tá falando. Para não colapsar, a gente faz isso de forma Hum, gradativa. Como você entrou É isso aí. gradativamente, você entra gradativamente. Vamos lá, vamos continuar. E eu não consigo ver o outro ser que tá com a gente, mas eu sinto a presença dele. Ele tá na sala, né? Ele tá Uhum. só plasmando o que eu vejo. Uma viagem muito bacana que ele tá me proporcionando. Mas vamos lá. Corpos sem criogenia, os tipos, né, de criogenia. Aí não é criogenia, né? É corpos em estado de animação Animação suspensa, suspensa. É. né? Que aí são vários tipos. E ele vai falar as principais aqui, que são usadas para Gaia e suas realidades paralelas. Tá, o primeiro tipo é a criogenia no sentido de congelar mesmo o corpo. Tá, Aí são seres de 8 ionas, que é a possibilidade tá. não seria congelar como a gente conhece, é algo diferente. Mas é colocar em estado de criogenia mesmo. Não é a água que a gente coloca Então, aqui e deixa em estado sólido. Não, é diferente. Que é o mais comum, né, por enquanto, na Terra. E aqui é assim, ele não é congelado, mas ele fica num estado em que não se deteriora. tá, entendi. Porque não se sabe o tempo, né? Que vai passar esses fractais, experiência de uma dimensão em outra. Porque ele fala, você já compreende, começa a ter essa questão de vidas passadas, se vê no futuro. Porque quando você se divide, é bom até ele confirmar isso, porque o ser se divide, mas não significa que ele vai experienciar tudo no mesmo tempo cronológico, de uma vez, né? Isso, exatamente. Não significa. Existem seres que vão ao mesmo tempo, mas em dimensões diferentes. Sim. É. Aí ele tá falando que é uma questão que ele não quer entrar muito, ele compreende tudo isso, Sim. mas é uma questão que outra pessoa deve passar. Isso já foi explanado, ele tá falando, já foi explanado mais de uma vez, mas ainda precisa ser, ele tá falando, compreendido. Ele tá falando, tipo, Certo. precisa ser explicado melhor. Tá, esse é o primeiro caso, ele é muito simples. Colocamos ele em criogenia de uma forma que ele não se deteriore, ele está em corpo ainda, tem um corpo físico, e ele se divide. Esse é o primeiro. Ele é bem próximo do que vocês acreditam que é a criogenia, né, de congelar o corpo. Hum. Ele é bem próximo disso, mas não é exatamente Capitão isso. América, aquela coisa lá e tal. Por aí. Sim. É que ele tá, quando ele fala isso aí, ele tá falando de seres que estão vivendo
como a gente nesse plano de 1 a 8. Então, tipo assim, um siriano para vir experienciar na Terra, ele pode fazer, e é dessa forma que ele vai fazer. É isso que eu entendi, né? Exatamente, dessa forma que ele vai fazer. Tá. Existem outros modos? Existem. Mas esse é o mais comum. E ele vai se limitar a dizer os mais comuns. Tá, um segundo modo, ele diz que é assim. Existem fluidos que são usados para colocar o corpo em estado de animação suspensa. Mas esses fluidos só são usados para seres que já estão de 9 onas para cima. Tá. Porque esse corpo que é criado pelo Python é diferente. Ele tem órgãos, ele é muito parecido, né, com o corpo físico normal, mas ele tem sua diferença. Ele não se deteriora, como os corpos aí até 8 ionas. Ele se mantém imutável enquanto ele está ali. Mas esses fluidos são necessários porque é um processo diferente. É um ser de 9 anos que vai para aquele corpo. Então esses fluidos são necessários para que nenhum dano aconteça nesse processo todo. Deu para entender. O que veio na minha cabeça agora é quase como se o corpo criogênico fosse um atalho para, sei lá, um 8 ionas. Compreende, em termos fisiológicos, aquilo que ele já foi um dia e não é mais. Seria isso? Exatamente, isso mesmo. Por isso a diferença. Tô entendendo. Ele já não é mais aquilo, só que ele tem que criar algo relacionado ao que ele já foi, com órgãos e tal. E aquilo também vibra em outras dimensões, que tem seus chakras, tem tudo como era quando ele tinha 8 ionas, vamos chamar assim. É um atalho para que ele possa então se manifestar neste plano que já é diferente de onde ele habita. Já é outra coisa. Isso mesmo. É isso. Ele tá aí. Tá. Ele tá meio que me confirmando aqui que é isso que você tá dizendo mesmo. Vamos lá, mais um. Ele tá falando que ele vai, além da questão criogenia, estado de animação suspensa, não vai ser só isso, esses corpos, entendeu? Ali, criogenados. Tá. Aí agora é que ele vai entrar numa outra questão. Pode ser que o teu corpo esteja ali, nessa base, mas esteja atuante. Mesmo você tendo fractais. Aí é um outro processo onde o corpo recebe ali fluidos também, mas que ele pode atuar. Mas como que ele vai atuar? Digamos que às vezes é necessário uma intervenção para que nossos fractais ali experienciem o que eles precisam experienciar. Vamos lá, vou passar o que ele está falando. Ele está falando que existem seres que vêm para atrapalhar todo o processo. Esses seres que vêm para atrapalhar, às vezes precisam dessa intervenção. Ele tira ele desse estado de animação suspensa, ele está atuante, mas ele está ali, fazendo os movimentos que precisam para os fractais dele experienciarem aquilo que precisam. Aí ele entrou num assunto aqui que mexe comigo agora. Tá falando dos terapeutas. Tá. É só a explicação que ele quer dar para entender quem é que tenta mexer ali e atrapalhar o processo. Às vezes mesmo sem consciência. Os terapeutas, não todos. Não são só terapeutas, né? Existem pessoas aí que estão iniciando no mundo da magia também. Pessoas que têm esses domínios. Pessoas que têm esses domínios podem querer ajudar uma pessoa, mas digamos que ela está passando por um processo. Eu conheci uma pessoa um dia desses aqui que me falou que teve abusos na infância, teve abusos quando adulto. Ele falou: vocês classificam isso aí como ruim, como mal, mas era necessário, isso foi programado. Aí, digamos que tem um terapeuta e quer resolver isso. Isso não pode, não deve ser mexido. Porque aquela experiência precisa ser trazida como bagagem. Porque foi programado. Foi programado. Foi desejável. Aí tá. Mas eles querem atrapalhar. É aí que entra a atuação deles. Eles vão atuar até onde eles podem. Eles podem atuar lá onde eles estão de forma a limitar
o efeito que aquilo que eles estão fazendo para a pessoa vai ter, entendeu? É só até onde pode, ali não mexe Sim. mais. Por isso que a gente fala às vezes que depende do merecimento, depende do nível de consciência, esse tipo de coisa, quando vai tratar o cliente. Tem Uhum. doenças que não vai ser curadas porque tem karma, tem nível de merecimento, tem um monte de coisa aí que envolve. Então, aí, a atuação deles é bem-vinda, mas só até certo nível. A gente tem que barrar ali algumas coisas. Porque o que ele falou, o que vocês desenvolvem em Gaia, tem níveis que vocês que vocês desconhecem. Atuam em níveis que vocês desconhecem. E a gente limita ou abre de acordo com o que é necessário para aquele fractal. Uhum. Aí uma coisa que eu não sabia sobre as terapias que a gente atua, níveis que a gente desconhece. A gente tem que entender, então, quando está atendendo alguém, quando pode interferir, quando não deve, quer dizer, parte do princípio de compreender o porquê daquela atividade ter ocorrido, né? Digamos assim, você pode atender todo mundo, qualquer pessoa, mas a gente aqui vai limitar, tem coisas que não vão poder ser mexidas. Sim. Ele tá falando assim, sabe os karmas? Ele tá falando que os Hum. karmas é a gente que cria, a gente não precisa voltar para resolver nada, para pagar nada. É. A gente não cria dívida, a gente que cria isso na consciência e a gente criou. A gente volta, né? Porque a gente criou isso. A gente criou, não é Perfeito. necessário, mas a gente criou. A gente acredita que tem que voltar para resolver, mas não precisa. Tá. Uhum. Aí tá falando, existem karmas que a gente disse que a gente tem que voltar para resolver. Aí foi feito um contrato ali e tal, pá. É tudo certo, você vai voltar então. Vai voltar para resolver. Aí as terapias não podem resolver, porque é uma questão kármica. Isso Uhum. é o que você tá me falando, tô passando o que ele tá me falando. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é pertinente. É possível acordar um corpo em animação suspensa e o que acontece caso ele seja despertado? É possível acordar. Lembra da Mas fusão de fractais? Uhum. Tá totalmente relacionado a isso aí. Tá, mas vamos por partes. Se você tem um corpo, eu tô falando uma mente linear humana, pô, você acordou sonâmbulo, né? Vamos dizer, você acordou o corpo criogênico ali. O que acontece com os fractais? Os fractais continuam atuando. Você lembra que eles são divididos, Uhum. mas eles continuam atuando aqui. Lembra que o fato do ser de 8 anos estar influenciando o corpo criogênico, os fractais estarem ali atuando? É a mesma coisa. A Tá, influência do corpo criogênico não cessa. Continua. continua. Tá, entendi. Quer dizer, já é um outro processo. Porque o É um ser outro passa a ter processo. um corpo que seria de 8 anos, vamos supor, um corpo criogênico seria um corpo inferior ao dele, e ainda tem o corpo superior dele. E Exato. os dois podem estar atuando, entendi. Tá, e já entra num outro. Talvez eu esteja até entrando antes da hora no processo. Talvez ele fosse até falar disso em É, algum momento. é uma outra coisa, mas é nessa linha que você está falando. É isso aí. Você Tá, pegou, beleza. digamos que a base da coisa toda. Ele está dizendo que você pegou. Você pegou? Aham. Tá. Agora tem uma outra. Tem um outro tipo de criogenação que ele está falando, né? Existem corpos Tá. que não precisam de fluido de, de, de processo nenhum em relação ao corpo. Ele simplesmente adormece. Hum. Lembra de Hitler? Aquele exemplo que a gente usou Hum. ali do nada. É Sim, um sim. desses corpos. É um desses corpos. O Python criou, ele não precisa de muita. Ele por consciência, entra em estado de animação suspensa e atua. Esses corpos aí, dificilmente podem ou vão ser acordados. Tá, entendi. São em casos muito extremos. Ele disse que até agora, no tempo de atuação que ele está aqui, ele ainda não viu isso acontecer. Tá, entendi. Com isso ele quer dizer que ele está aqui há muito É, né? tempo.
Ah, tá. Ele quer entrar um pouquinho rapidinho só pra explicar esse tempo de atuação que ele tá aqui. Ele tá perguntando Tá. pra você quanto você acha que a Aya tem. É, cara, é difícil. Ele já tá entrando aqui no meio. Ele tá É. falando que muito mais tempo do que a ciência diz que é. Uhum. Só você compreende que existiram raças que passaram ali por 7 eras e depois deram lugar a outra raça? Sim, isso aconteceu em todas as realidades, então foi tudo muito bagunçado ao mesmo tempo, para gerar uma Exato. coisa só em muitas. Então ele está dizendo que é mais ou menos ele chegou aqui no início, quando os humanoides começaram quando essa configuração, né, começou a entrar aqui na Terra. Na semeadura mesmo. Exatamente, ele está aqui desde essa época aí. Tô perguntando para ele se assim, como faz muito tempo que ele está aqui, né, pelo menos na nossa mente linear, como é que ele faz? O corpo dele não se deteriora? O que que acontece? Aí ele está dizendo assim. Ele olhou para mim como se fosse uma criancinha. Ele disse assim, olha, nos níveis que a gente tá, a gente consegue, lembra do Python? A gente consegue ir criando corpos de acordo com a necessidade. Ah, mas e a tua raça? Não, os corpos vão sempre ser dessa raça. Não posso mudar minha configuração a tal modo. Vou continuar nessa raça. Mas o tempo de atuação que eu tô aqui, eu troquei de corpo apenas 4 vezes. Hum. Aí, pergunta, mas por que você precisa trocar de corpo? Porque pelo que ele disse, né, foi criado pelo Python, não se deteriora. Ele falou nível de atuação. Ah, tá. Oi. Eu acho que eu já entendi, cara. Eu acho. O que que isso significa? Significa que quando ele chegou aqui, talvez ele tivesse 8 ionas, 7 ionas, e ele foi trocando de corpos conforme ele foi adquirindo ionas. Não sei se ele chegou a mudar de ionas, eu tô pensando aqui. É como se no caminho para você ascensionar, ele tivesse que fazer trocas periódicas, porque ele passa a ser diferente. Então ele faz tipo, ele programa upgrades, né? Entendeu? Ele precisa ter outras frequências energéticas, então ele vai se modificar. Ele quer explicar uma coisa aqui. Ele está Hum. falando que os níveis de atuação estão totalmente ligados a essa questão de ondas. Eu vou ver essa Pois passagem é. aqui. Mas para o Uhum. programa que ele está inserido, ele tem que ficar aqui esse tempo todo que ele está ficando, por esse longo período. Uhum. Aí ele está falando, mas isso não significa que eu pego aqui e troco de corpo. Existiram momentos em que eu tive que nascer numa família, né? Me desenvolver até chegar no ponto que eu estou. Olha só. Uhum. Porque aí eu tenho outros fractais, né, que podem continuar atuando enquanto eu não estou Uhum. passando por esse processo de nascimento, de renascimento. Tá. Então o que ele está querendo dizer é que ele não ficou só gerenciando aqui, ele acabou fazendo a imersão. Também, mas além dele ter vindo aqui, né, isso acontece lá fora, de uma forma diferente. Que a gente compreende como nascer e se desenvolver. Aí a gente, mas como assim? Aí já é outro fractal. Não, é outro fractal, só que quando ele chega no nível que ele já pode continuar, aí as consciências se unem novamente. Se divide para Perfeito. ele poder renascer, e aí se unem novamente quando possível. Que ele continue o Entendi. trabalho. Complicado, né? Tá, ele já disse quantos tipos? 4, né? Se não me engano, 4 tipos de estados de Foi. criogenia. Estado de animação suspensa. Ele explicou que não é só Uhum. criogenia. Tá, ele parou no ponto em que ele disse que esses seres ali de 10, 11 onas simplesmente adormecem. E quando aquele estado de animação suspensa, conscientes disso, Isso. com plena consciência. E ele falou, e existem aqueles que precisam de um
de algo, de uma atuação maior da nossa parte. Da nossa parte, tô falando dos seres que, né, estão gerenciando aqui o projeto Terra, o projeto Gaia. Hum. Aí ele está dizendo assim, olha, existem seres de 11 anos que vêm para cá com uma programação, precisam fazer aquilo, só que eles estão querendo chegar a décima em 12 anos, estão, né, iniciando esse processo, e aí precisa de uma intervenção maior nossa. Eles estarem nessa atividade, e entrando num lugar onde já não pode descer, a gente precisa dar uma densificada no corpo deles. Densificar não significa colocar em estado negativo, só colocar numa densidade maior. Esses Tá. corpos pega lá, né? O Python cria, de acordo com o que eles estão ali naquele momento. E o Python vai criar o corpo ali, vai ficar ali em estado de animação suspensa, de acordo com a evolução do ser. Ele cria aquele corpo ali que precisa ser densificado, e eles se densificam por um processo que eles têm ali na tecnologia deles. Aí e ele já não vai fazer isso de forma consciente, isso vai ser uma indução. Eles vão colocar ele naquele estado de animação suspensa. Certo. E tipo, ele não consegue. É Ele como não se ele consegue. sozinho, o corpo criogênico dele não fosse bastante para atuar aqui, então há necessidade de um auxílio energético, né? E esse auxílio, eu imagino que seja feito por aqueles que ficam zelando, né, os corpos, é isso? Exatamente, isso mesmo. Eles têm toda a ciência, né? De como fazer para colocar esses corpos em criogenia quando precisam fazer algo grande aqui. É, a gente pode dizer que até que originalmente não seria nem possível, mas deram um jeitinho ali, né, de permitir isso, porque não é mais tão natural, né? Foi necessário, então. Digamos que eles não têm 12 anos ainda, mas estão nesse processo. Estão quase lá. E nesse processo, eles têm que fazer alguma coisinha aqui. Aí eles deram um jeitinho, né? De colocar ele aqui, fez o que fez e volta. Só que nesses casos, aí, basicamente, é quase a consciência que está na criogenia que vem. Só que eles não se expõem, então. Eles fazem o que tem que fazer e voltam. É, né? É bem mais rápido também, né? Fazem plena consciência que eles fazem isso. E é físico? Ou chega a ser só no extrafísico? Eles estão falando que não é possível fazer mais fisicamente. Somente no extrafísico. Então. Eu tava achando. Não dá mais. Tipo, Não tem você fica como. criogênico, mas você atua aqui, mas já não é mais no físico. É nível extrafísico. Totalmente extrafísico, 100%. E níveis ainda que a gente não tem consciência. A gente não conseguiria nem pegar um exemplo do que é, né? Ele tá falando que é extrafísico, mas está fora do nosso nível de compreensão ainda. Tá, não, beleza. A gente conseguiria um exemplo do que é trabalhar extrafisicamente com um ser de 11ª Iona? Bom, ele vai tentar. Se é difícil de compreensão, mas ele vai tentar colocar em níveis humanos. Em linhas gerais, né? Em linhas gerais. Vamos pegar ali um ser de 8ª dimensão. A fisicalidade pode ir até a 8ª dimensão. Nem sempre, mas pode ir. 8ª dimensão, fisicalidade. Certo. Ele, digamos que ele é um ser de 8ª dimensão. Temos um ser de 8ª dimensão. Um ser com 11 anos. Você lembra que já foi dito aqui que eu posso ser um ser ali super elevado e tá atuando em dimensões densas? Sim. Pois é. O único jeito deles fazerem isso não é para a 8ª dimensão, não. É lá para a 13ª dimensão que eles vêm. Ele não consegue descer mais que isso, não consegue. Se ele descer mais, é muito pesado, é muito difícil. Vem ali, tá atuando ali na 13ª dimensão. Nossa, é complicado. Ele não tá me passando palavra agora, é pacote de informação. Sei. Por enquanto, eu acho que é isso aí. Não adianta a gente querer entender mais que isso agora.
Ele tá dizendo que foi isso, era isso que ele queria passar. Ele Tá. tá dizendo que ele espera que ele tenha sido de grande ajuda no Opa, projeto. sim, foi. Ele... Ah, tá. Ele já tá me mostrando de novo a nave dele. As paredes, né? Estão baixando. Tá. Ele ainda tá com a mão no meu ombro aqui. Ele falou, chegou a hora de você conhecer o seu guardião. Esse Opa, ser que ai, tá que com legal. você. Uhum. Tá, ele se afastou um pouco. Hum. Nossa, ele é um lagartão. Um lagartão completo mesmo. E Um lagartão mesmo. de Nossa. escama ou é liso? Ele é liso, mas é um lagartão. Uhum. Nossa. Hum. Seu guardião. Ele falou, seu guardião. E Uhum. ele. Ai. Não tem a nossa origem. Ele tá falando que antes Sim, dele ir embora, ele, ele quer falar rapidamente sobre minha origem. manda ver. É importante pra gente e pra você. Falou que eu sou de Alpha Centauro, minha origem, Certo. olha, que é Alpha Centauro. Ele tá perguntando se eu tenho consciência de que lá existem 3 raças. Há muito tempo. Quais são elas? Draconianos. Ele falou que, bom, existem 3 raças. Uma raça humanoide, draconianos, e a outra eu não entendi. Não entendi. Ah, tá. Ele tá falando que existem 3 raças, né? Um humano de draconianos, um humanoide bem parecido com a gente, com poucas diferenças, e uma que é bem sutil, mas ainda consegue atuar naquele planeta. Hum. Ele se assemelha aos seres pleiadianos, mas o corpo deles ainda é mais sutil. Tá. Aí ele tá falando, eu não preciso entrar nesses detalhes, porque você vem dos draconianos. Eu já suspeitava. Uhum. A torre de Salah é draconiana. Eu suspeitava disso. Uhum. Ele tinha, mas ele acabou de confirmar. Ele tá falando assim, É. tá falando, olha, eu peço que você converse com alguém que entenda, ou pelo menos Hum. pesquise, porque assim, eu não tenho preconceito em relação a isso, mas eu não conheço muito sobre os draconianos. Minha origem é essa, né? Uhum. É. Ele E tá aí. falando, Ah, ah, pode falar. pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Ele tá falando, e por que que eu trouxe um reptiliano? Porque, na verdade, por que que o teu guardião é um reptiliano? Justamente porque você vai quebrando aí. Você já quebrou, mas em níveis mais profundos. Você precisa vivenciar isso aí para que isso seja realmente dissolvido aí e entendido internamente. É que tudo que a gente fala de réptil e você vê que Draco, né? Draconiano, réptil, é meio que fica pra gente numa nuvem escura. É como se a gente não quisesse muito pôr a mão, né? Então, existe toda uma gama de raças, mas que a gente generaliza como reptiliano. Mas não é, né? Você tem um reptiliano que tem escama, você tem um draconiano que tem asa, você vai ter o reptiliano que parece uma lagartixa, que não tem escama, mas é pele lisa. Quer dizer, existe toda uma infinidade de raças, mas que a gente aqui, por algum motivo que tem a ver com a nossa dualidade, interpreta isso como, ah não, ele é reptiliano. Pronto, botou na caixinha do reptiliano, então é tudo negativo, tudo ruim. Não, é Mas serpente. Serpentiforme, também é ruim, é serpente, põe lá, é réptil também, entendeu? E fica tudo reptiliano. Até serpente, que não tem nada a ver com o reptiliano que a gente conhece padrãozão aqui, né? Clássico. Não tem nada a ver serpente com reptiliano. Mas a galera coloca tudo como uma coisa só. E não é, entendeu? tá, depois que você falou isso, ele começou a me falar um pouquinho. O que ele falou? Ele tá falando que, olha, diz que ele tipo assim, complementando.
Ele é de uma raça que você tá aí dizendo que é reptiliana, mas não é bem isso. Mais ou menos o que tu falou, né? Não é bem isso. Sim. Mas o que você captou aqui de imagem é o que você precisa captar por enquanto. Tá. Ele me mostrou a forma draconiana que eu sou. Eu não tenho asas. Hum. Ele disse que é quase uma hibridização. Que não é mais um draconiano, sabe? Daqueles. Porque existem os primordiais, né? E nenhum dragão aqui é perto do que eles são. Zala falou bem disso. Ele falou que eu já sou algo ainda mais hibridizado do que essa raça que começou a chegar aqui na época. Uhum. Então eu sou uma raça. Ele falou, você é originalmente um Draco, mas já está em um outro nível de hibridização. Não é só o teu DNA espiritual, né? A tua origem, não é especificamente totalmente de Draco. Tem, tem uma mistura ali. Mas é o que você precisa saber de início. Uhum. Beleza. Era uma dúvida que eu tinha, eu acho que ele veio me tirar essa dúvida. A gente vai Agora eu tô chegar entendendo. nisso. A gente vai entender esse negócio aí. A gente é muito nebuloso e quase. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido ir muito a fundo nesse lance de raças reptilianas. E eu espero que a gente consiga, entendeu? Consiga trazer um monte de informação nova, que ninguém tem interesse em fazer isso. Mas eu particularmente acho que é bem importante a gente ir nisso, entender essa Opa, questão. sim. Bom, o Zatai, ele tá olhando pra mim, tirou a mão do meu ombro. Uhum. O ser que tava, ele voltou à forma que ele tava, as roupas, o capuz. Não sei, deve ter um porquê aí, de ter voltado a ficar com o capuz com a roupa que ele tava. E aí, as paredes já tinham baixado e ele falou assim, olha, agora a gente vai. A gente saiu da nave, ele saiu comigo da nave. Uhum. Ele plasmou aquela tela de novo na minha frente. Hum. Certo. Ele tá mostrando o Alpha Centauro. E ele tá falando, olha, Ó. esse aqui, você veio desse planeta, você é originalmente desse planeta, mas por hoje é somente isso que a gente tinha para passar para vocês e que eu tinha para te falar especificamente da tua origem, do Beleza. ser que está te acompanhando, porque mais à frente isso vai ter um estudo maior. Saiba que ele está com você fora olha só, porque ele está comigo em vários momentos aqui na Terra. Ele é um dos meus guardiões, Uhum. literalmente. E a hora que precisava ser passado foi passado. A gente tá voltando pelo mesmo caminho que veio, né? A gente saiu desse lugar Do aberto e tá túnel. entrando na mata de novo. Na mata, tem a mata antes. Então, nessa mata, aí É. eu tô vendo entrar no túnel. Aí a gente tá entrando no túnel bem escuro, mas interessante é que eu vejo ele nesse túnel, apesar de ser muito escuro. Volto pra sala branca, eu tô vendo o meu símbolo que tá ali, né, no meio da sala. O outro ser que tava lá imóvel, ele ainda tá no canto da sala, só que agora ele começou a andar em direção a esse que seria o meu guardião. Aí os dois também já estão saindo da sala.